E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Se divertiram com o jogo que eu passei como tarefa para vocês fazerem? Eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. Vamos lá? Nessa aula, além da gente conversar um pouquinho sobre o jogo que vocês fizeram como tarefa, nós também vamos ver as páginas 116, 117 e 118. Então, só para recordar, o jogo que vocês deveriam ter jogado é esse em que vocês têm essa tabela onde a gente consegue comparar as frações por meio do comprimento das tiras, tá? Vejam que cada linha foi dividida em quantidades diferentes e daí cada parte representa uma fração. A gente já tinha respondido alguns itens do exercício 2. E daí eu vou perguntar ali no exercício 1. No jogo Batalha das Frações, que estratégia você utilizou para decidir qual era a maior fração? Você usou ali o recurso de comparar usando aquele quadro ou você já sabia algumas coisas na sua cabeça? Por exemplo, usou aquele recurso de comparar o numerador ou o denominador para saber qual fração era maior, tá? Vamos completar aqui o exercício 3. Em uma rodada do jogo, Paulo tirou 4/8, Carol tirou 1/5, 4/8, 1/5, 5/10 e André tirou 3/3. Lembram do que a gente falou antes do jogo? Que nesse jogo os maiores números são os que representam um inteiro. A gente não tinha nenhuma cartinha representando menos do que mais do que um inteiro. E veja aqui realmente todas essas frações representam quantidades menores que um inteiro, mas essa aqui representa um inteiro. Então esse seria o maior número, que é o maior valor nessa jogada. Quem tirou 3/3 foi o vencedor. Em outro grupo, Maria Eduarda tirou 5/4. Vejam, já é um outro jogo, tá, gente? Com outras cartinhas. Luiz tirou 1/4. Pedro tirou 1/7. E Mariana tirou 7/3. Vejam aqui que esse jogo deve ter sido feito com novas cartinhas. E a gente tem cartinhas aqui em que o numerador é maior que o denominador, tá? Aqui eu tenho mais do que um inteiro, porque eu tenho 4/4 que formam um inteiro e mais 1/4. Então eu tenho 5/4. Aqui são menores do que um inteiro, então não podem ser cartas vencedoras. E aqui eu tenho 7/3. Para fazer 5/4, eu posso pegar isso aqui, ó. 5/4, eu tenho um pouco mais do que um inteiro. Aqui eu tenho 5/4. Para fazer 7/3, eu não me bastam 2 inteiros. Aqui eu tenho 6/3, vou precisar de mais um inteiro. Então, essa fração aqui é maior do que aquela outra, porque aqui eu tenho 2 inteiros e 1/3, e aqui eu tenho 1 inteiro e 1/4, tá? Então, o vencedor é 7/3. Vamos para a página 116 e usar aquela tabelinha de equivalências que a gente viu lá para descobrir as semelhanças e as diferenças entre os pares de fração do quadro. Vamos ver. A fração 2/4 e a fração 4/2. O que elas têm de parecido? De parecido, elas têm que os algarismos que são usados para escrever são os mesmos algarismos, o 4 e o 2, mas a semelhança para aí, porque em um o 2 é o numerador e o 4 é o denominador, e no outro o 4 é o numerador e o 2 é o denominador. Se você quiser analisar mais um pouco,
Você vai ver que na fração 4/2 vale mais do que um inteiro e 2/4 vale menos que um inteiro. Então são diferenças entre as duas frações, tá? E na 3/7 e 7/3? É a mesma coisa, as semelhanças são apenas que os algarismos utilizados são os mesmos. E as diferenças é que uma delas vale mais do que um inteiro e outra vale menos do que um inteiro. Mesma coisa para as frações 8/6 e 6/8. Elas usam os mesmos algarismos, mas uma delas representa mais que um inteiro e a outra representa menos do que um inteiro. Tá? Agora vamos ver alguma coisa sobre a relação entre quantidades, tá? Carol adora suco de laranja. Veja como ela prepara. Eu utilizo 3 laranjas para cada litro de água. Tá? Ela espreme as laranjas, faz o suco e completa com água para fazer 1 litro, tá? Aí, e se ela for fazer com 2 litros de água? Daí ela faz 3 laranjas para 2 litros de água. Isso acontece quando ela quer fazer que o suco fique mais fraco. Vamos dizer que a laranja está muito doce ou a laranja está muito azeda, ela pode colocar uma quantidade maior de água. Na primeira situação, a relação entre as quantidades de água e de laranjas pode ser representada pela fração 3/1. 3 laranjas para 1 litro de água, tá? Na segunda situação, em que ela usou 3 laranjas para 2 litros de água, ela pode ser representada pela fração 3 laranjas para 2 litros de água. As frações também podem ser utilizadas para mostrar a relação entre duas quantidades, tá? Vamos ver alguns exemplos. A Karina comprou um pacote de mistura para bolo sabor limão. Para prepará-lo, ela vai usar, além de outros ingredientes, 3 ovos. Que fração representa a relação entre a mistura para bolo e a quantidade de ovos? A gente pode representar isso assim: uma mistura para bolo para 3 ovos. Essa é uma forma de escrever essa relação, tá? Aqui você vai completar a tabela mostrando a relação entre outros ingredientes, tá? Por exemplo, se eu for fazer dois bolos, tá? Eu vou precisar de quantos ovos? Para fazer na mesma relação, tá? Eu tenho uma mistura para bolo e 3 ovos. Aqui eu tenho 2 misturas para bolo e 3 ovos. Tá? A quantidade de ovos vai ter que crescer, senão não vai dar certo essa receita, tá? Aqui nesse eu tenho 4 e vou precisar 4 vezes os 3 ovos, então é 12. Vejam que nunca se altera a quantidade. Aqui é 5, vou precisar de 15, tá? E no fim, onde é 10, eu vou precisar de 30 ovos. Assim, a gente expressa por meio de uma fração a relação entre duas quantidades. No exercício 2, vejam aqui, Tatiana vai pintar o seu quarto. Ela foi a uma loja para escolher uma cor na máquina de misturas e gostou de 3 tons. Veja a proporção da quantidade de latas de tinta usadas e escreva a fração que representa essa relação. Então, quando você vai fazer uma mistura de tintas, se você for numa loja para comprar uma tinta, você vai ver que para obter uma cor exata, eles têm uma espécie de receitinha de quantas partes de cada cor são misturadas para obter a cor exata que você quer. Se você não fizer a mistura exata, você pode pintar uma parte da parede de uma cor, aí a tinta acabou, você vai na loja para comprar mais tinta e a tinta acaba vindo com uma cor diferente. Por isso que existe uma espécie de receita para cada cor.
Nessa tinta que a Tatiana vai usar, ela precisa de 2 latas de tinta pink e 2 latas de tinta branca. O primeiro tom, ó, ela gostou de 3 tons, esses 3. Esse aqui mistura 2 latas de tinta pink e 2 de tinta branca. Nesse são 2 de tinta pink e 3 de tinta branca. E nesse 2 de tinta pink e 4 latas de tinta branca. Vamos escrever as frações para cada tom da tinta. O tom mais escuro é 2 latas de pink para 2 latas de branca. A média é 2 latas de pink para 3 latas de branca. E a mais clarinha é 2 latas de pink para 4 latas de tinta branca. Agora vamos para a página 118. Vamos completar ali o que está no texto. A fração como relação entre quantidades é utilizada em muitas situações e pode nos ajudar a encontrar a resposta de alguns problemas em nossa vida, tá? Complete as sentenças a seguir e compare as frações para obter a conclusão. Romarinho acerta 5 chutes em cada 10 tentativas. E Neymarinho, 4 em cada 7 tentativas. Podemos representar o índice de acerto de Romarinho pela fração. A gente vai fazer uma fração em que a gente coloca no numerador o número de acertos e no denominador o número de tentativas, tá? E o de Neymarinho é 4 acertos em cada 7. Podemos dizer qual dos dois é mais eficiente, qual dos dois acerta mais? Veja que 5 é metade de 10, então ele acerta mais ou menos metade. Agora, 4 é mais do que a metade de 7, então o mais eficiente é o Neymarinho, porque ele acerta mais do que a metade. Letra B. A loja O Baratão anuncia a promoção Pague 5, leve 9. Enquanto a loja O Baratinho anuncia uma promoção, pague 7, leve 12. Podemos representar a promoção da loja O Baratão pela fração 5, você leva 9, paga só 5. E a do Baratinho é 7 e 12. Podemos dizer que a promoção da loja qual que é mais vantajosa. Veja, aqui você está pagando 5 e está levando 9. Aqui você está pagando um pouco mais, mas você está levando 12. A mais vantajosa é essa aqui, porque a fração 5 nonos, tá? É maior que a fração 7 12. Tá? Letra C. A famosa limonada do seu João é feita com 5 limões para 8 litros d'água. Eu já vou escrevendo aqui, ó. Enquanto a limonada da Dona Maria é feita com 4 limões para 7 litros d'água. Podemos representar a relação entre limões e litros de água da limonada do seu João pela fração 5/8 e a da Dona Maria por 4/7. E daí, qual será que é a limonada mais forte, mais concentrada? É a que tem mais. Esse aqui tem quase metade da quantidade. E aqui não, é bem mais. Então, a mais concentrada é essa aqui, 5/8, que é a do seu João. Letra D. Para ganhar na lotinho, a chance é de 2 em 5. Vamos abrir espaço aqui para resolver esse. Para ganhar na lotinho, a chance é de 2 em 5. Cada 5 jogadas eu tenho 2 chances de acertar, tá? É pouca chance. E na lotona, a chance é de 4 em 9. 2 em 5 e 4 em 9.
eu tenho muito mais chance aqui, ó. Então, podemos representar a chance da lotinha por 2/5, 2/5, e a chance na lotona de 4/9. A loteria mais fácil de ganhar é essa aqui, porque quase metade das vezes que eu jogo, eu ganho, tá? Agora, no número 4, temos: represente por meio de fração as relações entre as quantidades a seguir. 50 em 30. Isso é fácil, é só a gente colocar 50 em 30. Essa é a letra A. Letra B, 39 em 26. Letra C, 9 em 12. E letra D, 40 em 40. Veja que 40 em 40, na verdade, representa um inteiro, porque o numerador é igual ao denominador. A gente terminou de completar os exercícios. Agora, como tarefa, vocês vão ver o RA da página 116, ok? A gente conversa na próxima aula. Um abraço a todos!